Fala, terceirão do Dores, beleza? 3001, 3002, tudo tranquilo, pessoal? Beleza pura? Prof. Bassalo aqui, na nossa primeira aulinha, primeira videoaula, voltada para vocês, beleza? Naquele esquema de sala de aula invertida, em que eu apresento o conteúdo antes da nossa aula presencial. É importante, galera, lembrar, né, aquilo que eu já falei em sala, essa técnica, ela não termina aqui na videoaula. Ela começa aqui e a conclusão dela acontece na sala de aula. Claro que 80%, 90% da teoria e da parte conceitual do assunto vai ser apresentado aqui na videoaula. Na aula presencial eu vou debater com vocês, né, os principais pontos, tirar as dúvidas que ficaram e aí sim a gente continua o processo de aprendizado com base nesse assunto e também na resolução de questões. Tanto aquelas questões que eu farei no quadro como exemplo e modelo para vocês, como as questões do nosso livro. Beleza? Então essa aula é do capítulo 30, tranquilo? Da parte 3 do livro, Processo de Eletrização. Vocês vão reparar que no livro de vocês existe o processo de eletrização, né, a parte toda de eletrostática e algumas coisinhas que eu vou apresentar nessa aula não estão exatamente na ordem do livro, porque eu vou gravar depois uma outra videoaula para complementar essa aula em relação a esse tema. Beleza? Esclarecido? Então, sem mais delongas, vamos à nossa aulinha de hoje. Partiu? Galera, no capítulo 30, a gente começa a discutir o assunto eletricidade. Basicamente, nós temos três grandes campos da eletricidade: a eletrostática, a eletrodinâmica e o eletromagnetismo. Nesse caso, na aulinha de hoje, a gente começa a estudar a eletrostática, beleza? E a gente começa pelos processos de eletrização. Tranquilo? Vamos nós então. Gente, olha só. Primeira coisa que você tem que ter em mente aqui, né, é o conceito de carga elétrica. O que é uma carga elétrica, certo? Vamos lá. Tem relação direta com as partículas fundamentais do átomo, prótons e elétrons. A carga elétrica de um elétron ou próton tem o mesmo valor em módulo, mas sinais opostos. Esse valor é a carga elementar, beleza? Então o sinal do próton é positivo, o sinal do elétron é negativo, porém o valor dessa carga é exatamente igual, tanto para próton como para o elétron, e ela recebe o nome de carga elementar. Essa carga elementar, galera, ela tem um valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Esse C significa Coulomb, unidade de carga elétrica. Falei elétrica aqui. E esse valor, galera, é o menor valor possível para uma carga elétrica. Tranquilo? Em módulo, galera, por que em módulo? Grifei ele para você, né? Aqui, ó, em módulo, porque esse valor é o mesmo tanto para prótons ou para elétrons. A diferença é que o próton vai ser mais esse valor, o elétron vai ser menos esse valor. Por isso, em módulo, tranquilo? Um outro conceito bacana, galera, é o conceito de quantidade de carga, beleza? O que seria isso? A quantidade de carga seria o número de partículas, o número de elétrons ou o número de prótons, vezes a carga elementar Ezinho. Então, por exemplo, eu tenho 10 elétrons. A quantidade de carga de 10 elétrons é 10 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Tranquilo? Fechou? Vamos nós. Pessoal, vamos relembrar aqui uma coisinha de química que é bem interessante e que vai ajudar a gente nessa aula. Lembra dos modelos atômicos? Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, lembra? Então, aqui no modelo de Rutherford, a gente tem uma representação aqui, em que nós temos aqui nesse modelo prótons, essas bolinhas aqui, ó, em vermelho, as bolinhas em roxo são os nêutrons, e as bolinhas verdes em torno do núcleo são os elétrons, na eletrosfera. Se você reparar bem, nós temos 1, 2, 3, 4 prótons, 4 bolinhas vermelhas, e 1, 2, 3, 4 elétrons. Então, temos 4 prótons e 4 elétrons, beleza? Mas você percebeu aqui que o próton tem carga positiva e o elétron carga negativa. Então, nós temos mais 4 prótons, menos 4 elétrons. Se nós fizermos uma soma matemática, levando em conta esses sinais, nós teremos como resposta 0. Mais 4 menos 4, 0. E toda vez que der 0, nós dizemos que o corpo está eletricamente neutro.
beleza? Então esse corpo não está eletrizado, não está carregado. Agora, repare uma coisa, tá vendo esse elétronzinho aqui da ponta, ó, aqui? E se eu tirar esse cara? Vamos lá, ó, tirei esse elétron. Agora eu continuo com 4 prótons e agora eu tenho 3 elétrons, mais 4 menos 3. Fazendo a soma, vamos encontrar aqui mais um, beleza? E aí, nesse caso, esse átomo está eletrizado. A química chama isso de íon, certo? Íon positivo, íon cátion. Íon negativo, íon ânion. Então, galera, perceba uma coisa muito importante. Para você eletrizar um corpo, você tem que provocar uma diferença entre a quantidade de prótons e elétrons. Você pode retirar elétrons e aí o corpo fica positivo, ou você pode adicionar elétrons e aí o corpo fica carregado negativamente. Perceba uma coisa, eu não falei em colocar prótons ou tirar prótons. Por quê, galera? Porque para você mexer com próton, você vai ter que mexer com uma força nuclear extremamente intensa e não dá para a gente mexer na prática com isso. Então é muito mais fácil você retirar e colocar elétrons do que você tentar alterar o número de prótons, beleza? Então por isso que tudo na eletricidade tem relação com o elétron, nesse caso aqui, beleza? Então se eu quero eletrizar um corpo, eu adiciono elétrons ou retiro elétrons, beleza? Voltando para nossa aula. Então, galera, aqui nós temos a base dos processos de eletrização. O que seriam esses processos? A maneira pela qual nós vamos nos utilizar para retirar elétrons ou colocar elétrons. E esses processos são 3. Vem comigo. Galera, primeiro processo, eletrização por atrito. Como é que funciona isso? Acontece quando dois corpos de diferentes materiais e inicialmente neutros sejam esfregados um no outro. Perceba que eles são de diferentes materiais e inicialmente neutros, beleza? Então você vai atritar um com o outro. Elétrons são retirados de um corpo e transferidos para o outro corpo, beleza? Os corpos ficam carregados com cargas de mesmo valor em módulo, beleza? Porém de sinais contrários. Fechou? Como é que seria na prática isso? Vamos imaginar o seguinte, olha só. Eu tenho um bastão aqui, por exemplo, de vidro ou um bastão de acrílico e eu tenho uma flanela. Perceba que são materiais diferentes e você não vê nenhum sinal, nem positivo nem negativo aqui. Os dois estão neutros. Eu aproximo a flanela do bastão e esfrego no bastão. Olha lá, atritei no bastão e acontece o que, pessoal? Por exemplo, o bastão perde elétrons para a flanela. A flanela que vai ter excesso de elétrons fica negativa. E o bastão que perdeu elétrons fica positivo. Beleza? Então, em toda eletrização por atrito, os corpos ficam carregados com o mesmo valor em módulo da carga, porém com sinais contrários, sinais opostos. Fechou? Vamos nós. Repare que eu grifei aqui, ó, mesmo valor em módulo, porém de sinais contrários, beleza? Esse tipo de processo, galera, geralmente é conhecido como eletricidade estática, né? Você puxa uma sacola no mercado, por exemplo, gruda na mão, ou aquela televisão antiga, né? Que você coloca o braço na tela e atrai os pelos, né? Eletricidade estática, fechou? Segundo processo, vamos nós, eletrização por contato. Como é que funciona? Você vai ter, né, acontece quando você tem um corpo condutor previamente eletrizado e quando esse corpo toca um corpo neutro, beleza? O corpo neutro terá carga com o mesmo sinal do corpo carregado. Caso os corpos tenham a mesma forma e sejam do mesmo material, a distribuição de cargas entre eles será igual. Como é que é isso, galera? Vamos lá. Eu tenho uma esfera A, inicialmente neutra, e eu tenho uma esfera B, carregada com carga negativa, uma carga Q, beleza? A esfera B toca a esfera A. Como elas são iguais, de mesmo tamanho, certo? E eu estou considerando que também são do mesmo material, vai acontecer o que aqui? O P, que tem 4 elétrons, vai passar metade para o A, certo? O B tinha carga Q, e enquanto ele continua tocando a carga do sistema, a carga do conjunto é Q. Se eu separar A de B, cada um pega metade da carga, Q sobre 2, para cada um, beleza? Então, na eletrização por contato, o sinal
é o mesmo, beleza? Entre os corpos. E se eles forem iguais em forma e material, a carga é dividida igualmente entre eles. Fechou? Último caso, galera. Eletrização por indução. Como é que funciona? Acontece quando um corpo condutor, previamente eletrizado, se aproxima de um corpo neutro, porém sem tocá-lo. Gente, aqui um parênteses. Corpo condutor. Nós temos basicamente dois tipos de corpos quanto à condução de eletricidade. Os condutores, aqueles que têm elétrons livres, beleza? E os isolantes, aqueles que não possuem elétrons livres. Daí o nome fita isolante, né? Você usa uma fita isolante para isolar a corrente elétrica, né, do contato com o ser humano, por exemplo, beleza? Então, condutores são corpos que têm elétrons livres, os metais, por exemplo, né, 1A, da coluna 1A, alcalinos, e 2A, alcalinos terrosos, além de outros metais, esses elementos têm elétrons livres. Também pode ser uma solução iônica, beleza? Um sal dissolvido em água, ok? Então, o condutor tem elétrons livres, o isolante não tem, beleza? Voltando para a nossa linha. Então tá lá, galera. Acontece quando um corpo condutor, previamente eletrizado, se aproxima de um corpo neutro, porém sem tocá-lo. O corpo neutro tem suas cargas separadas em polos positivo e negativo. Ou seja, o corpo neutro fica polarizado. Grava isso, fica polarizado, beleza? O corpo polarizado pode ser eletrizado por meio de um fio terra, ligando um de seus polos à terra. Tá meio confuso, galera? Tá meio estranho? Vamos partir para o nosso esqueminha, que fica bem bacana. Olha só. Eu tenho uma esfera A, beleza? Inicialmente neutra. E eu tenho um bastão B carregado positivamente, ok? Perceba, galera, que o A, apesar de ser neutro, ele tem cargas elétricas. Ele tem prótons e elétrons. Mas por que ele é neutro? Vamos relembrar aqui. Ó, 1, 2, 3, 4 elétrons. 1, 2, 3, 4 prótons. Se eu somar mais 4 com menos 4, vai dar 0, beleza? Então esse cara é um corpo neutro. Se o bastão B se aproximar de A, galera, ó, se aproxima de A, mas não toca, repare, não está tocando, ele vai fazer o quê? Ele vai atrair as cargas negativas para perto dele e vai repelir as cargas positivas. E aqui, mais um parênteses importante. Pessoal, cargas e sinais iguais se repelem. Mais, menos, menos, se afastam. Cargas e sinais contrários se atraem. Mais com menos, atração. Beleza? Voltando para a aula. Então perceba que esse positivo vai atrair o negativo para perto dele e vai repelir o positivo para longe dele. E aí acontece isso, ó. Olha lá. Perceba, ó. Tudo misturado e agora eu tenho um polo positivo e um polo negativo. Repare que a soma continua dando 0. Esse cara continua neutro. Porém, nós dizemos que ele está polarizado. Ele ainda não está eletrizado. Ele está polarizado. Se eu quiser eletrizar esse corpo, eu vou ter que usar um fio terra. O que seria o fio terra, pessoal? É um fio condutor que liga um desses polos aqui, ó, ou positivo ou negativo, à terra. Beleza? Vamos ver como é que funciona. Olha lá. Ó. Eu vou ligar o fio terra aqui. Essa é a representação do fio terra. Se eu ligar no polo negativo, galera, esses elétrons desse polo vão descer pelo fio. Tá vendo? Vão descer pelo fio e depois de um certo tempo eu não tenho mais essa carga negativa, eu só tenho carga positiva. E aí eu afasto o bastão, beleza? Desligo o fio terra e agora o corpo A não está mais polarizado, agora ele está eletrizado, com as cargas positivas distribuídas por todo o corpo, beleza? E se eu ligar na parte positiva, como é que ficaria? Vamos lá, ó, aproximei o bastão, polarizado, vou ligar aqui agora. Aí você pode estar pensando, né? Ah, Bassala, agora é mole, o próton desce pelo fio. Nananina não. Lembra, galera, não dá para mexer com o próton está lá no núcleo atômico, certo? E as forças nucleares lá no núcleo são muito, muito fortes, beleza? Então não dá para mexer com ele. Então, como é que faz, né? Já que ele não desce, alguma coisa tem que acontecer, beleza? Vamos lá. Bom, esse próton, galera, ele não vai descer. O que vai acontecer é que elétrons da Terra vão subir. Sim, meu querido, minha querida.
Para cada prótonzinho desse, sobe um elétronzinho, e aí nós anulamos esse polo positivo. E aí, se eu afastar o bastão B e desligar o fio terra, o corpo A fica negativo. Beleza pura? Certinho? Galera, percebe então que nós temos 3 processos: atrito, contato e indução. Rapidamente, atrito, 2 corpos diferentes, inicialmente neutros, entram em atrito, um fica positivo, o outro fica negativo, beleza? Contato, um corpo neutro, o outro corpo carregado previamente. Quando esse corpo carregado toca o corpo neutro, ele passa carga para esse corpo de mesmo sinal, beleza? Se os corpos forem iguais, em formato e do mesmo material, essas cargas se distribuem igualmente. E por indução, um corpo carregado se aproxima de um corpo neutro, porém o corpo neutro não fica eletrizado, ele fica polarizado. Para que você eletrize esse corpo neutro, você vai ligar um dos polos ao fio terra. Fechou? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Galera, temos aqui agora o eletroscópio. O que seria isso? É um dispositivo para você identificar se o corpo está carregado ou não. Beleza? Vamos lá. Como é que funciona? Vou pegar aqui. Ó. São dispositivos que se destinam a verificar se um corpo está eletrizado ou não. Seu funcionamento baseia-se na indução elétrica. Como é que é isso? Olha só. Temos o pêndulo elétrico. Nada mais é do que uma base, né? Um suporte e um fio isolante e um corpozinho aqui, um condutor, de preferência bem leve. Beleza? Bom, como é que funciona? Eu tenho um bastão aqui, ó, positivo. Digamos que eu não saiba que ele está carregado, ok? Eu vou aproximar esse bastão positivo da esfera e a esfera vai sofrer indução, ou seja, vai ter suas cargas separadas em polos, positivo e negativo. Dizemos então que a esfera está o quê? Eletrizada ou polarizada? Polarizada, exatamente. Por que não está eletrizada? Temos um próton, um elétron, cuja soma vai dar 0. Pessoal, esse mais do bastão com esse menos da esfera se atraem. E aí toda vez que essa esfera for atraída, beleza? A gente vai saber que esse bastão está eletrizado. Tranquilo? É um equipamento bem simples, né? Um segundo tipo de eletroscópio é o eletroscópio de folhas, que basicamente nós temos aqui, né, um frasco de vidro, uma esfera metálica, uma haste condutora e 2 folhinhas aqui embaixo, beleza? Essas folhas estão apoiadas no arame, elas podem abrir ou fechar. Então o processo é o mesmo. Eu tenho um bastão positivo, eu aproximo esse bastão positivo, como a esfera, a haste e as folhas formam o mesmo corpo, eu vou polarizar isso daqui. Então o positivo atrai o negativo para perto dele e empurra o positivo para baixo, beleza? Como o positivo com positivo se repelem, essas folhas, ó, se abrem, o que demonstra que aquele bastão está carregado, beleza? Então no pêndulo a bolinha é atraída e no eletroscópio as folhas se abrem. Se as folhas não se abrirem, é porque o corpo não está carregado, beleza? Então de novo, ó, folhinha fechada, né? Ó, aproximei o bastão, polarizei, beleza? Cargas iguais aqui embaixo, uma repele a outra e as folhas se afastam. Beleza pura? Meus queridos, com isso, terminamos a nossa aulinha. Deu aí pouco mais de 18, 19 minutos sobre processos de eletrização, que é o comecinho da matéria de eletrostática. Qualquer dúvida que você tenha, comentário ou até uma dica, pode colocar aí nos comentários, beleza? Se você tiver alguma dúvida mais contundente, uma coisa mais séria, manda aí uma mensagem para o meu WhatsApp. A galera já tem meu telefone, beleza? E a ideia dessa aula é começar um processo que vai terminar lá na sala de aula, beleza? Se eu não me engano, o horário mudou. Então, na terça-feira, eu devo ter uma aulinha com a 3001, depois uma aula com a 3002. A gente vai aproveitar esse momento aí para debater essa videoaula. Tranquilo? Curte, compartilha, se inscreva no canal, espalha para geral, beleza? O intuito aqui é fazer o máximo para te ajudar nesse processo árduo de aprender física, uma das ciências mais desumanas que existem. Mas relaxem, o Prof. Bassalo está aqui para te ajudar. No canal Bassalo Física, não tem agonia, meu querido. Tamo junto, tamo junto.
Beleza? Beleza pura? Tranquilo, gente? Então, até a nossa próxima videoaula, em que falaremos sobre a força elétrica ou lei de Coulomb. Fechou? Fui!